De madrugada, ainda escuro, Maria foi ao sepulcro do Senhor. De madrugada, ainda escuro, Maria foi ao sepulcro do Senhor. Chegando lá, um anjo lhe falou: não está mais aqui. Chegando lá, um anjo lhe falou: não está mais aqui. De madrugada, de madrugada, Maria foi ao sepulcro do Senhor. De madrugada, ainda escuro, ao sepulcro do Senhor. Chegando lá, um anjo lhe falou: não está mais aqui. Chegando lá, não está mais aqui. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado vai receber. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado vai receber. E desce fogo, desce poder, quem estiver ligado vai receber. E desce fogo, e quem estiver ligado vai receber. Vem cá, vem ver. Vem cá, vem ver. O Senhor está preparando uma bênção para você. Vem cá, vem cá. O Senhor está preparando uma bênção para você. Aleluia a Deus. Irmão Alexandre vai estar orando. Paz para todos. Querido eterno Deus, Criador de todas as coisas, criaste pelo teu poder, ó Deus. Toda a honra e toda a glória e todo louvor seja dado ao teu santo nome. Espírito do Deus vivo, eu sei que tu está aqui, ó Deus, porque podemos sentir a sua real presença em nosso meio, ó Deus, e é forte a sua presença, ó Deus. Espírito do Deus vivo, assim conforme o Senhor, meu Deus, falou com Abel, falou com Caim, ó Deus, o sangue do seu irmão clamava na terra, ó Deus santo, e Caim perdeu a oportunidade, ó Deus, de aprender com o seu irmão, de como ofertar ao Senhor, ó Deus. Caim perdeu a oportunidade, ó Deus, de aprender como ser servo. Espírito Santo, tu levantaste, Senhor, um sacerdote neste lugar, ó Deus, e nós estamos aqui, ó Deus, para aprender, ó Deus, com o teu Filho, Deus, a clamar, a te adorar e bendizer o teu santo nome, ó Deus vivo. Espírito do Deus vivo, eu sei que está aqui, ó Deus, e nós sabemos, ó Deus, que a sua seleção, ela é ferrenha, ó Deus. Foi assim, Deus, com Gideão, ó Deus. Quando ele chamou os seus valentes, e apenas 300, Senhor, ficaram ali, Deus.
Espírito do Deus vivo, foi assim com seus discípulos, ó Deus. Porventura, querem vós ir também? Assim é a sua seleção, Deus. Ela é ferrenha, ela é dura, ó Deus. Muitos são chamados, mas bem poucos são os escolhidos, ó Deus. Espírito do Deus vivo, a tua igreja, ela te clama, ela pede por justiça, ó Deus. Porventura não faria justiça o Deus de justiça, Senhor da glória. Assim, ó Deus, conforme o Senhor foi na vida de Abraão, que lá naquele monte, Senhor, quando levantou aquele cutelo, Senhor, mas o Senhor não permitiu que Abraão matasse o seu filho, porque sabia, Deus, que o seu coração era seu, sabia que a sua vida era sua. Assim, ó Deus, como Abraão, nós entregamos, ó Deus, a nossa vida, o nosso tudo, e no seu altar, ó Deus. E se não for para te servir, ó Deus, que o Senhor nos mate, ó Deus, que o Senhor nos leve, ó Deus, porque nós estamos clamando a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso, ao Deus que pode mudar todas as coisas, a um Deus que pode mudar, Senhor, tudo. Espírito Santo, os teus valentes, Senhor, clama por justiça. E como, Senhor Jesus, nós pedimos pelos governantes agora, Deus, que o Senhor visite eles agora, Deus. Visite o prefeito, o governador do estado do Rio de Janeiro, ó Deus. Quantos são os pais de família que estão passando por necessidade neste momento, por culpa deles, ó Deus? Visita eles agora, Deus. Não deixe eles dormir, ó Deus. Não deixe eles ficarem impunes, não, ó Deus. Mas que o Senhor venha fazer justiça, Senhor. Se não fizer neles, Deus, faça na sua descendência, mas o seu nome será glorificado, ó Deus. Espírito do Deus vivo, visita o Congresso Nacional agora, ó Deus, e aqueles demônios que estão lá alojados sejam dissipados, e o seu nome será glorificado, ó Deus. Espírito do Deus vivo, visita os falsos pastores agora. Visita o Bispo Macedo, Silas Malafaia, Marcos Feliciano, Marcos Pereira. Senhor meu Deus, corta as suas cabeças, tira o entendimento, ó Deus. E aquele povo que está lá, ó Deus. Espírito Santo, se tem alguém lá, ó Deus, com coração sincero, a tua palavra de restauração chegará lá, Deus, e eles se arrependerão dos seus maus caminhos. Isso eu falo do povo, ó Deus. Espírito Santo, visita o Agenoduque, Deus, com aquela bruxa da sua mulher, Deus. Espírito Santo, visita eles agora, Deus, porque são condutores de alma para o inferno, Deus. Espírito do Deus vivo, nós clamamos a Yahvé, a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus que tudo pode. Espírito Santo, Santo Deus de Israel, Tu és Deus, meu Pai. Espírito do Deus vivo, Tu és o nosso baluarte, Tu és a nossa força, Tu és o nosso Deus. Oh, meu Deus, Jesus querido, e as potestades, ó Deus, seja dissipada, seja jogada no inferno, Deus, os demônios sejam amarrados agora, Deus. Espírito do Deus vivo, os teus valentes te clamam, Deus, e porque está acontecendo agora no mundo espiritual. E eu acredito que nós possamos agora ser arrebatados, ó Deus. Eu acredito que nós possamos ir agora na África. Eu acredito nisso, ó Deus. Eu creio, Senhor. Eu acredito no Teu poder. Eu acredito que o Senhor é Deus. Eu creio, assim como Filipe, ó Deus. Espírito do Deus vivo, visita o Teu povo agora, da geração Jesus Cristo.
geração de valente, geração que não para, Deus. Espírito do Deus vivo, visita cada um agora, Deus. Jesus querido, é isso que eu te peço, decanta lá para súbia. É isso que eu acredito, e eu uso, Deus, a minha fé. Eu acredito no Deus poderoso. Espírito Santo, Deus Santo, desde já, Deus, eu te agradeço pelas nossas vidas, porque a tua verdade chegou em nós, ó Deus, através do teu filho, através do teu Elias, ó Deus. E hoje nós temos vida, hoje as nossas vistas foram abertas para a tua palavra, os nossos ouvidos foram abertos para a tua palavra, ó Deus. Te agradecemos, Espírito Santo, porque nós sabemos que tu estás aqui. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que tem feito. Deus, seja louvado, engrandecido, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, Deus vivo. Aleluia. Vamos continuar orando. Deus vivo, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor. Neste momento, ó Deus, aqui estamos para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado, ó Senhor. E neste momento, ó Deus, o Senhor tem nos separado esse momento para guerrear. Tem separado esse momento, ó Pai, para que nós possamos estar aqui batalhando em Teu nome, Senhor. Por isso, ó Deus, sabemos que o Senhor tem separado um povo nessa terra. E esse povo somos nós, meu Pai. Estamos aqui, Senhor, porque sabemos o poder da oração. Estamos aqui porque confiamos no Deus que servimos. Estamos aqui, ó Deus, porque confiamos em Ti, Senhor. Por isso, ó Deus Todo-Poderoso, quero nesta hora, ó Deus, pedir a Ti que fortalece a força, meu Pai, do Teu povo a cada instante. Deus, que nós venhamos ter esta garra, Senhor, para estar Te buscando. Não somente, ó Deus, às 18 horas, mas seja, Senhor, constante, meu Pai, em nossa vida, o momento de oração, meu Senhor. Ó Deus, e que esse espírito de justiça, que nunca parta, Senhor, de nossas vidas, ó Pai amado, que nesta hora, Senhor, venha derramar nesta hora sobre o Teu povo, Senhor, a valentia, Senhor, e que a covardia, Senhor, aparta de cada um. Pessoas ainda aqui nesta noite, meu Senhor, pessoas aqui ainda têm medo, Senhor, do que vem pela frente, pois nesta noite, meu Deus, eu quero Te pedir. Sabemos, ó Deus, que a cada dia mais, ó Pai amado, as batalhas, Senhor, irão apertar, meu Pai. E eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja preparando cada um, Senhor, pois para que a hora que chegar esta hora, meu Pai, todos terão que estar prontos, Senhor, para pegar essa tocha, meu Pai, e marchar, Senhor, na batalha, meu Deus amado, pois o Senhor não chama covarde, meu Pai, o Senhor prepara somente valentes, ó Deus amado. Nesta hora, Senhor, nesta hora, ó Deus Todo-Poderoso, derrama sobre o Teu povo nesta hora toda a valentia, ó Deus, que o Senhor tem para nós, meu Pai. Senhor, e como estamos aqui, Senhor, és um momento também de clamar por justiça, meu Pai. E quero, ó Deus, que o Senhor acenda e reaviva a cada momento mais no nosso coração, Senhor, e na nossa vida, Senhor, que tenhamos sede e fome de justiça, meu Pai. Sabemos, ó Deus, que pessoas entraram neste lugar, Senhor,
Cuspiram, Senhor, no prato que comeram, Senhor. Sentaram na mesa do teu sacerdote e o traiu como Judas, meu Pai. Por isso, nesta hora, meu Pai amado, eu quero te pedir que o Senhor não esqueça, meu Pai. Não esqueça de cada um, meu Pai amado, de cada um deles, ó Deus, que tentou atrair este lugar. E até hoje, meu Pai, fica por essas ruas. Fica, Senhor, tentando viver uma falsa vida, Senhor, e blasfemando do teu nome. Senhor, meu Deus, nesta hora, eu quero te pedir, ó Deus, a tua justiça. Mas eu quero te pedir, ó Senhor, que não seja, meu Pai, uma justiça, meu Pai, oculta, Senhor. Mostra, ó Deus, para o teu povo. Mostra, Senhor, para cada um, para o mundo, que o Senhor faz justiça, meu Pai. Quero te pedir, assim como começou nesse início de culto, meu Pai, Deus, eu contemplei o anjo da justiça, que voava, Senhor, sobre esta cidade, meu Pai. Que voava, ó Deus, sobre esta cidade. E entrava, Senhor, em cada prédio, meu Pai. Eu sei, ó Deus, que isto é motivo de nossas orações. Eu sei, ó Deus, que isso é motivo, Senhor, de nós estamos aqui clamando um Deus vivo que és o Senhor. Por isso, ó Deus, nesta hora, meu Senhor, vá de encontro agora, Senhor, com Francisco. Deus vai de encontro agora com a Nair, Senhor. Deus, e que não escape nem mesmo os teus filhos, a Sara e a Franciele, meu Pai. Pois não foram inocentes, meu Pai. São pessoas más, ruins, Senhor, que tentaram, Senhor, derrubar a tua obra. Mas nesse lugar o Senhor reina, meu Pai. E todos eles caíram por terra. Mas que o Senhor não deixa impune, meu Deus. Deus, queremos ver, meu Pai, a tua justiça, meu Pai amado. Quero te pedir também, Senhor, que o Senhor vai até o Raimundo nesta hora, meu Pai. E visita aquele homem nesta noite, meu Pai. Visita, Senhor, assim como o Senhor mostrou que aquela espada era cravada sobre a boca dele, Senhor. Quero te pedir que a justiça se cumpra na vida dele, pois ele é uma das pessoas, meu Pai, que sempre sentaram nessas cadeiras e disseram que não eram bem assim, meu Pai. Por isso, Deus, eu te peço que o Senhor mostre nesta hora que o anjo da justiça, meu Pai, faça justiça sobre aquela vida. Deus, mas eu quero te pedir ainda que ninguém se escape, meu Pai. Que assim como o anjo da justiça chegou até a casa do Zeli, meu Pai, e cortava, Senhor, aquela casa com as espadas, meu Pai. Eu quero te pedir que o Senhor faça justiça, meu Pai, na vida do Zeli, Senhor, da Nilda, Senhor, do Ageu, da Ariane e da Naíra, meu Pai. Deus, que não deixa que nenhum deles se escape, meu Pai, porque eu sei que o Senhor é um Deus de justiça, meu Pai. Não deixa também, meu Pai, ninguém dessa rua, meu Pai, escapar. Deus, nós estamos aqui, Senhor, e não iremos correr da batalha, meu Pai. Iremos, Deus, clamar, meu Pai, por Ti. Iremos clamar pelo Deus de justiça, meu Deus, até ver a Tua justiça acontecer. Já vemos, meu Pai, muitas coisas acontecer, mas queremos mais, meu Pai. Queremos mais, ó Deus vivo, porque eu sei, ó Deus, que o Senhor se faz presente neste lugar, meu Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Amém, irmão. Irmão, podem sentar em nome de Jesus. Amém. Quando eu via
clamando, né, pelos políticos, pelo não, né? Aí quando ouvia clamando, aí justamente quando citava o comunismo, eu via uma espada, aí a espada ia, tinha um povo todo assim do PT, com várias bandeiras vermelhas, com muita coisa vermelha assim, como se fosse uma reunião, uma passeata do PT. Aí vinha um anjo e cortava, saía assim cortando a espada, ele furava assim com a espada todas as bandeiras do PT. Amém. Outra item. Paz, igreja. Deus mostrava 4 irmãos da África e o anjo entregava 4 armaduras para 3 irmãos e para uma mulher. Só que não dá para identificar, não consegui identificar quem são. E quando o pastor orava contra aquele Jean Willis, Deus mostrava uma espada cravada no cérebro dele. E ele andava com aquela espada cravada, aquela espada não era tirada, ela era deixada no cérebro dele. E o Marcelo Crivella, Deus mostrava uma espada na garganta dele, e essa espada também permanecia com ele. Aonde ele andava, aquela espada estava atravessada, virada na garganta dele, pastor. Foi essa a visão que Deus me deu hoje. Alexandre, tem? Paz de novo. Irmãos, o que eu vi hoje foi algo terrível, que eu fiquei totalmente atemorizado. Eu via muitos milicianos mesmo, fazendo uma reunião. E quando eles faziam essa reunião, chegava muitos jovens. Eles colocavam os jovens dentro dessa roda e ali executava muitos jovens, esses milicianos. Aí essa visão cessou. Logo após, quando o pastor orava pelo comunismo, orava pelas autoridades corruptas, o Espírito Santo me fez ver muitas cadeiras mesmo. E nessas cadeiras havia muitas pessoas sentadas nessas cadeiras. E atrás dessas pessoas que estavam sentadas eram muitos demônios mesmo. E conforme a oração ia percorrendo, eu ia me aproximando dessas cadeiras, os demônios, as pessoas que estavam ali sentadas, estavam rindo. Mas conforme a oração foi caminhando, todos aqueles demônios, juntamente com aquelas pessoas, começaram a ficar atemorizadas. Ficaram totalmente, não sabia para onde ir. Estavam se escondendo atrás das cadeiras, de tão atemorizados que estavam. Eu falei, meu Deus, o que é isso? É a oração dos justos, porque nenhuma igreja orou dessa forma, pedindo, clamando por justiça. E a oração que é feita neste lugar é coisa muito séria, porque Deus está movendo o planeta por nossa causa. Deus está trazendo... Jesus, algo novo no meio da congregação. E logo após, o Espírito Santo cessou essa visão. Logo após, o Espírito Santo me levou em várias igrejas. O interessante é que essas igrejas, todas elas estavam apagadas, não havia luz, não dava para ver nada. Mas quando o anjo me levava, eu via alguns fachos de luz dentro desses lugares. Eu falei, mas meu Deus, o que é isso? Ainda tem gente lá para ser restauradas. Eu falei, meu Deus, se é isso, eis-me aqui, Senhor, para entregar um CD da restauração. Mas o mais interessante, conforme ele ia me levando nas igrejas, apagadas, totalmente apagadas, os focos de luzes,
apenas era um ou dois o focos. Não tinha em todo mundo. Apenas bem poucos vão aceitar a restauração e bem poucos vão adentrar o caminho. Até que o Senhor me deu, pastor. Amém. Assim, pastor, que o senhor disse, amém, vamos orar. Aqui entrou 4 cavaleiros, 4 anjos, né? E um anjo que vinha à frente era de fogo. Esse anjo era de fogo, era ele que conduzia esses outros 4 anjos. Eu vi também enfermidade saindo de algumas pessoas aqui dentro, soltava, a enfermidade saía enfermidade. Eu vi também, pastor, um mar imenso, olhando de cima, um mar muito revolto, e uma rocha que estava dentro do mar ali, e as ondas batiam sobre a rocha, batendo sobre a rocha, e o mar se abriu. E eu vi a terra, e vi prédios, e eu vi fogo do céu caindo. Sobre toda a terra eu vi fogo do céu caindo. Amém? Eu via, quando o irmão Cícero orava, no momento ele falou sobre os famintos da terra. Eu vi quando um anjo desceu e começou a alimentar moradores de rua. Mas para os moradores de rua, ele era um homem comum. Então, o irmão Cícero continuou orando. Um anjo desceu do seu lado, irmão, e ele colocou uma coroa na cabeça. Era uma coroa simples, assim, não tinha adorno nenhum, uma coroa semelhante a latão. Ele colocou uma espada na cintura, e quando eu olhei atrás da sua camisa, porque o que nós estamos vendo aqui, estamos vendo de trás, assim, quando vocês oram, eu olhei, estava escrito atrás da sua camisa, aprovado. Amém. Enquanto o irmão André orava, eu vi uma espada que desceu do céu e ela parou flutuando no meio da congregação. Então ela começou a escrever no ar assim da congregação, e ela escreveu Bíblia sim. E essas letras ficaram como em fogo. E ela escrevia enterrando assim a espada para escrever. E de repente, o Centro de Seleção e Justiça virou como que 2 cachoeiras. Ele virou assim, 2 cachoeiras assim. Amém. Eu via quando o Senhor Elias orava, abriu um clarão no céu, e desceu uma espada muito grande mesmo. Só que ela não parecia uma espada, ela parecia uma espécie de um facão. Mas era enorme, cerca de uns 15 metros, assim. E o anjo que a segurava, ele conseguia segurar assim ela, mas ele se tornava pequeno perto daquela espada. Então ele foi assim andando, e como que arrastando aquela espada no chão, e aquilo foi formando um caminho no chão. E quando eu olhei para o chão, ele não me parecia terra, assim, ele parecia o céu. E o caminho que foi formando parecia como um rio. E assim esse anjo foi andando, enquanto o Senhor estava orando, ele foi andando e fez esse caminho. E enquanto o Senhor estava orando pelo exército, eu vi um tanque de guerra, só a parte do rodado dele, assim, aquela parte, se não me engano, o nome é esteira ali, né? A parte que ele vai assim, que as rodas vão, e ele ia andando pela terra, e eu acompanhei só aquela parte na visão, e ele ia passando por cima de cabeças humanas. Amém. Enquanto o Senhor estava orando, Elias, caía do céu espadas, mas não caía do céu azul, elas caíam do céu galáctico, né? Do céu lá na parte escura, lá vinha e caía na terra. Assim foram caindo espadas. Então,
eu olhei e vi quando do templo pós-prisão emanava um fogo e ia até o céu, assim. Então, na medida que o Senhor ia orando, eu tive uma visão como que de um alto do monte caía o ouro líquido, como quando o ouro é derretido, e ele caía assim embaixo, não sei onde ele caía, mas à medida que o Senhor ia orando, quando o Senhor falava, aquele jato era intensificado. E o Senhor falava, o jato era intensificado. E chegou uma hora que desceu uma unção e todos os irmãos começaram a dar glória a Deus. E o Senhor também começou a falar em língua. E aquilo foi intensificado de tal maneira, aquele jato, que ele tomou toda a extensão de onde eu estava olhando. Esse jato, assim, ele saía daquele finete, mas ele tomava uma proporção gigantesca nas laterais, assim, enorme. E quando o clamor se acalmava, o jato afinava. E assim foi essa visão. Amém. Quando o senhor Elias orava pela China, eu fui levado até a China. E chegando lá, eu entrei num lugar que parecia ser uma casa. E ali parecia que estava sendo filmado um filme de terror. Aqueles filmes chineses, aquele terror chinês, assim, de uma família e tal. E eu entendi isso. E na hora que o Senhor falou da China, eu vi um demônio. E esse demônio virou, assim, ele sentiu o poder assim, da oração do que o Senhor estava falando. E ele virou e atentou para ver de onde vinha aquilo, de onde estava vindo aquele poder. E eu entendi que esse demônio é o principado que cuida desses negócios essas lendas chinesas, que eles têm muito essa cultura lá, né? Eu entendi isso nessa visão. Amém. Quando o Senhor falou que nós aceitaríamos ficar sem comida, mas não aceitaríamos mais de modo nenhum ficar sem justiça. Nesse momento eu tive uma visão de um homem numa mesa, sentado numa cadeira, num quarto, numa sala grande, não sei, e ele estava escrevendo alguma coisa. Quando o Senhor falou isso, ele largou rápido tudo que ele estava fazendo e começou a procurar, assim, olhar assim por dentro daquele salão, assim, como se ele tivesse sentido alguma coisa ou ouvido alguma coisa. Bem nesse momento, ele ficou assim, atônito, largou tudo, empurrou a cadeira, assim, que era uma cadeira de roda, de rodinhas, assim, né, aquelas de executivo, e ficou procurando, assim, para ver de onde veio aquela voz, ou o que ele estava sentindo, eu não sei, mas foi nessa hora, ele ficou olhando assim. Amém. Quando o irmão André estava orando pelos centros de macumba, para Deus operar nesse sentido, destruindo essas entidades, eu vi no céu anjos muito grandes mesmo. E quando ele estava orando, eles se apresentaram com suas espadas e ficaram como formando um círculo. Amém. Eu via, quando o irmão Alexandre orava, a sua cabeça foi aberta, irmão, e algo foi colocado aí. Amém. Eu vi quando a mãe orava, do lado direito, embainhado nela, duas espadas. As duas espadas estavam juntas. E eu vi ali atrás do púlpito um grande anjo, com suas asas grandes. Ele voava ali, e enquanto a mãe foi orando, de repente, quando ela clamou por justiça, caíram ao redor do púlpito 11 espadas. Amém. Paz, pastor. Pastor, no começo do culto, Deus me mostrava os irmãos chegando, um grupo de irmãos chegando numa determinada cidade. E o pastor estava mesmo na frente. E eu observava que chegava voando e pousava num determinado local um pouco alto, assim, como se fosse um morro. E ali descíamos e começávamos a andar naquela cidade.
E eu via, pastor, que o senhor apontava para alguns dos irmãos que estavam com o senhor, e esses irmãos entravam em escolas, e ali aqueles professores baixavam a cabeça na hora que viam os irmãos e se sentavam. E aqueles irmãos passavam a dar aula no lugar daqueles professores. A cidade estava desolada, como se tivesse caído bombas ali. Muitas casas destruídas, muitas pessoas no meio da rua, passando necessidade, muita coisa mesmo horrível. E eu vi que o pastor entrou em um hospital. Naquele hospital, quando o pastor entrava na frente e o grupo de irmãos entrava atrás, aqueles médicos ficavam apavorados quando via. E para todos os lugares que eu podia olhar, pastor, eu via leitos, pessoas gravemente feridas. E quando o senhor chegou próximo do chefe dos médicos, o senhor olhava para as macas. E na proporção que o senhor ia falando, olhando para aquelas macas, aquelas pessoas eram curadas. Aquelas pessoas se levantavam das macas. E de repente, pastor, eu olhei para o hospital e eu não vi mais leito algum. E alguns daqueles médicos que estavam ali, eles chegaram e se ajoelharam e louvavam a Deus, porque ainda não tinham visto tão grande milagre, né? Tão grande obra. Em seguida o senhor saiu de dentro do hospital e muitas pessoas com facas, com paus, com armas, vinham e deixavam tudo assim na frente, colocavam tudo no chão e ali se sentavam. E eu via que o senhor ficava falando como se estivesse ensinando algo àquelas pessoas. E ali aquela visão parou. Paz, pastor. Pastor, eu pude ver muitos anjos descendo. E quando eles vinham, que chegavam na altura, próximo do templo, eles se transformavam em furacões e se espalhavam por toda a terra. Eles invadiam casas, invadiam os prédios, invadiam prédios públicos, invadiam tudo que era lugar. E ali, pastor, por onde aquele furacão entrava, era uma devastação só. Mas, ao mesmo tempo que eles devastavam aqueles lugares, eu via casas muito iluminadas. E era como se tivesse uma bolha de cristal arrodeando aquelas casas e nada acontecia ali. E eu olhava, tinha anjos como que em círculos protegendo aquele local. Quando eu me aproximei mais daquelas casas, eu pude descer mais um pouco para ver, eu via pessoas orando, eu via pessoas assistindo o culto, e ali eu entendi. Paz, pastor. Em seguida, Deus me mostrava, após aqueles furacões passarem, muita gente morta pelas ruas, becos, por todos os lugares. Eu via gente morta jogadas no chão em todos os lugares mesmo. Em seguida, aqueles anjos, aqueles furacões iam parando e aquele anjo ficava de pé, com a espada desembainhada. Muitos deles, a espada pingava sangue ainda. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, em seguida, eu voltei até aquele tribunal. E um anjo me levou para bem próximo, aonde estava aquele juiz ainda, sem cabeça, e toda aquela papelada do julgamento. E aonde tinha escrito culpado, aquele anjo cortava aquela parte e ele colocava do lado, absolvido. E depois ele me conduzia, aquela visão parou. Paz, pastor. Pastor, eu fui levada a um tribunal de justiça, onde estava acontecendo uma audiência. E ao chegar naquele local,
eu via muitos promotores, eu via um juiz muito sorridente, e eu olhava muitos acusadores, muitas testemunhas de acusação. E quando eu olhava para o banco dos réus, eu via o pastor. O pastor estava acorrentado pelas mãos e pelos pés, como um criminoso muito perigoso. E eu olhava para a bancada onde as pessoas poderiam assistir e eu via alguns irmãos ali. E naquele momento que eu olhava para onde ficavam aquelas pessoas assistindo, eu via quando aquela porta se abria no meio da audiência. E quando aquela porta se abria, eu via entrar um anjo muito forte, grande. E ele vinha muito furioso, com a espada desembainhada. E ao passar pela porta, eu via que todos ali contemplavam aquele anjo. Todo mundo poderia ver aquele anjo. E aqueles policiais corriam para detê-lo, para que ele não entrasse naquela audiência. E naquele momento aquele anjo saía cortando todos aqueles policiais, ele cortava a cabeça de todos eles. E ele ia com muita rapidez para a frente, onde estava o juiz. E quando ele parava de frente para o juiz, ele cortava a cabeça daquele juiz. Aquele corpo ficava somente ali, do pescoço para baixo, sentado ali, mas sem cabeça já. E em seguida, pastor, eu via entrar muitos anjos. E aqueles anjos ficavam olhando para todas aquelas pessoas e todas aquelas pessoas assustadas. Ele chegava perto do pastor, cortava aquelas correntes com sua espada e dizia: nesse não toca. E ali, pastor, ele saía lhe conduzindo para fora daquele tribunal, tirando o senhor dali. E as pessoas que estavam ali, que eram da geração, que eu via que eram da geração, que eu via que eram servos do Deus vivo, acompanhavam aqueles anjos. E quando saíam daquele tribunal, tinha muitas redes de TV, rádio, muita gente com o microfone na mão, assustados, porque esperavam a sua condenação. Muitos ali queriam que fosse condenado, mas quando viram o Senhor saindo, juntamente com aqueles anjos, ficavam aterrorizados. E um grito era ouvido da parte dos irmãos: louvado seja o Deus vivo. E aquele grito ecoava várias vezes: louvado seja o Deus vivo. E aquele anjo saía ali conduzindo aquela visão, parou. Paz, pastor. Aleluia. O meu pranto transformou em alegria, minhas cinzas em dança e louvor. Toda lágrima secou, meus pecados perdoou, e agora celebro a Ti, Senhor. Pois com óleo fui ungido, sim, com óleo de alegria, com óleo de louvor, sou agora sacerdote e pedra viva na casa do Senhor. O meu pranto transformou em alegria, minhas cinzas em dança de louvor. Toda lágrima cessou, meus pecados perdoou, e agora celebro a Ti, Senhor. Pois com óleo
fui ungido, sim, com óleo de alegria, com óleo de louvor, sou agora sacerdote e pedra viva na casa do Senhor. Pois com óleo fui ungido, sim, com óleo de alegria, com óleo de louvor, sou agora sacerdote e pedra viva na casa do Senhor. Ó Deus, fortifica o teu povo. Lembra do pedido de Eliseu, meu Senhor. Porção dobrada, Deus. Porção dobrada, Deus. Porque este clamor não pode cessar, Deus. Renova as forças, ó Deus. Levanta o caído, meu Senhor. Diga ao fraco, eu sou forte. É o que diz a tua palavra. E o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Deus. Por isso multiplica a tua graça sobre esse povo. Que nunca mais cesse, ó Deus, o passear da tua espada sobre a terra. Que haja um povo, Senhor, que não deixe a espada da justiça voltar para a bainha, Deus. Por isso fortifica esse povo. Manda os seus anjos visitá-los dentro de casa, Deus. No meio da rua, no trabalho. Se cumpra sobre eles 1000 caindo ao lado, 10.000 à direita, Deus. Suscita, Deus, o teu Espírito através desse povo que se chama pelo teu nome, que vive o teu nome. Assim, Deus, é a nossa súplica, para que o teu nome bendito seja glorificado. Porque nós temos um grito de guerra, meu Senhor. E é com ele que nós vamos nos despedir, Senhor. Guerreiros! Nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Aleluia, irmão. Vamos em paz em nome de Jesus.